Vamos passar aqui agora ao nosso amigo Antônio Barbosa. Vai passar aqui também um videozinho. Boa tarde a todos. Boa tarde, nobre vereador Everaldo Augusto, presidente do sindicato, João Luiz, meu colega de trabalho, coordenador do Salvamar, Pedro Barreto. Bom, senhores, eu fui convidado pela associação para auxiliar, fazer uma consultoria, com o objetivo de trazer à luz algumas informações sobre o serviço de salvamento aquático no mundo, na Bahia, e aquilo que a gente está precisando para desenvolver um trabalho de excelência. E eu vou apresentar isso rapidamente para os senhores. Queria também agradecer pelo convite e abraçar os companheiros, colegas mais novos que eu não conheço, os mais antigos que eu estou vendo aqui na plateia, e dizer que o sentimento ainda é o mesmo de quando estava na praia realizando meus salvamentos. Durante esse meu processo de vida na Salvamar, eu fui funcionário público municipal, trabalhei na Salvamar por 10 anos, estive na condição de chefe de treinamento e, desde o início, desde quando entrei, eu busquei trazer para a Salvamar as informações, as qualificações, me liguei a algumas instituições nacionais e internacionais. Hoje eu estou disponibilizado ao Serviço de Ajuda Humanitária Internacional, cadastrado na ONU, certo? E tudo isso se deve ao Salvamar. Tudo começou no Salvamar e, por causa do Salvamar, hoje eu consegui levar o meu projeto, o meu trabalho e trazer coisas para agregar a todos os outros socorristas, não só da área de salvamento aquático, mas de outras áreas que nós temos no país. Pode passar, por favor. Queria começar essa apresentação falando o seguinte: fazemos parte desse corpo tão bonito, com a missão sublime de salvar uma vida que esteja em perigo. O salva-vidas está pronto para atuar. Sou salva-vidas e prezo pela vida, em qualquer tempo, a qualquer hora, em qualquer mar. Essa missão já faz parte da minha vida, e peço a Deus também para me guardar. Isso é um trecho do hino ao salva-vidas, composto pelo salva-vidas Paulo Roberto Caldas, da Salvamar. Então, esse é o hino nacional do salva-vidas. Por favor. E é esse espírito que move o salva-vidas nas suas atividades. Nós temos em Salvador e em outras capitais do país um diferencial. Hoje, quem se arvora a fazer concurso público busca estabilidade, busca uma série de questões. Quem busca fazer concurso para guarda-vida ou salva-vida quer ficar na beira da praia salvando pessoas. Certo? São indivíduos que se dispõem a essa finalidade, não pelo salário, não pela condição social que esse trabalho possa lhe dar, porque não tem reconhecimento, não é profissão, uma série de desconfortos são produzidos para esse indivíduo, de traumas, de lesões, de doenças ocupacionais, e ele não tem a quem recorrer, certo? Mas ele está lá com o intuito de salvar vidas. Queria historiar aqui rapidamente, minha apresentação é bem breve. A cidade de Salvador, de acordo com os dispositivos legais encontrados, dispõe de 3 sistemas de salvamento aquático. 3 sistemas são destinados à salvaguarda das praias, das zonas marítimas da cidade, dos rios, das lagoas. O primeiro serviço deles é o Salvamar, Marinha do Brasil, Serviço de Busca e Salvamento da Marinha. A Marinha tem a incumbência de salvaguardar as vidas humanas no mar, certo? Nos rios.
Isso está disposto em lei, ele atua em todo o território nacional, inclusive em Salvador, fica no 2º distrito, né, ali no comércio. Tá? O Serviço de Busca e Salvamento, que é o primeiro serviço de busca e salvamento que nós temos na cidade de Salvador. Certo? É o mais antigo serviço. O 13º GBM, o GEMAR, né, criado em 1998, né, artigo 2º, Lei 4075, né, de 8/11 de 82, combinado com o artigo 1º, inciso 2 da Lei 7251 de 98, criado para coordenar operações de prevenção e salvamento marítimo com a atuação em todo o estado da Bahia, inclusive em Salvador. A sede do GEMAR fica em Itapuã, e de lá ele dirige as ações de salvamento. E a Coordenadoria de Salvamento Marítimo, Salvamar. Então, 3 organizações, né? Salvamar, que foi criado, né, pelo decreto 7.000 de novembro de 1983, mas que já existia oficiosamente antes disso, desde a década de 70. Aliás, o Serviço de Salvamento de Salvador, da Prefeitura de Salvador, começa com o bombeiro municipal, né, quando o Corpo de Bombeiros era municipal. Salvador tinha 3 lanchas, né, Salvador tinha todo um aparato para atendimento de emergência, que depois foi desqualificado, né, as leis foram alteradas, e a prefeitura ficou apenas com as sucatas dos equipamentos, que se deterioraram, e o último operador de lancha, né, eu tive a oportunidade de conhecer, né, ficava lá sentado no salva-mar, com mais de 80 anos, né, numa cadeirinha, cumprindo expediente, né, que era o becão, né, alguns conheceram. Certo? Então, essas 3 organizações têm a missão de salvaguardar as praias de Salvador, as lagoas, os rios. No entanto, nós temos toda uma extensão de orla que não é coberta. Certo? Aqui, essa audiência, ela não trata apenas da questão da salva-mar, né, das condições de segurança, das condições de efetivação da missão do salva-vidas, né, mas também da segurança da população. E é sobre esse aspecto que eu quero, né, trazer esses rudimentos históricos, certo? Em janeiro de 81, na gestão do então prefeito Mário Kertz, ainda de maneira informal, a Coordenação de Salvamento Marítimo de Salvador começa a atuar nas praias. Na verdade, a Salvamar foi criada em função das enchentes que estavam acontecendo em Salvador e no Recôncavo, certo? Foi criada dentro da Defesa Civil, de forma oficiosa, certo? A primeira grande operação verão aconteceu em 1981-82, contou com o apoio da iniciativa privada. Salvador ganhou 10 mirantes montados para operar como centro de referência ao atendimento de afogado, com sala de emergência, certo? Com ambulância vinculada, que era o sistema AME 192, antes do SAMU, certo? Salvador é a 2ª grande capital no Brasil a implantar torres de salvamento com serviço de atendimento ao afogado. A primeira foi no Rio de Janeiro, né, por volta de 1914. E Salvador implantou aqui na década de 70 até os anos de 82. Viraram sucata, viraram postos da Limpurbe e depois foram desativados completamente. E nós nunca mais conseguimos ter postos operantes com atendimento ao afogado. Em 16 de novembro de 83, o prefeito Manuel Castro assina o decreto 7.000/83, que cria oficialmente a Salvamar vinculada à CESP, que foi modificado, né, decreto esse modificado, agora em março de 2013, quando a Salvamar passa para a CEMOP, mantendo as mesmas, a mesma missão de salvaguardar essas praias. Salvamento aquático especializado consiste em atuação necessária quando falha a prevenção. Hoje é a regra no mundo fazer prevenção. Quando eu entrei no Salvamar, o salva-vidas mais antigo, naquela época, né, contratado na época em que abriu o concurso, dizia assim, o salva-vidas tem que correr muito e nadar muito. Era o edital do concurso. E aí aparecia, né, todo tipo de atleta.
certo? A maioria era pescador, né, pessoas que conviviam com a praia. Salva-vida dizia assim, ó, né, logo que eu entrei, a gente ouvia dizer assim, ó, tem alguém se afogando ali. Ele dizia assim, espera que é para levantar a praia. E aí esperava-se o indivíduo se afogar por algum tempo, para depois salva-vidas sair, fazer aquele deslocamento bonito, a praia levantar, bater palma quando ele saía e tal. E ele se sentia agraciado com isso. Nós conseguimos mudar isso e passamos a trabalhar com prevenção. Saímos de um índice altíssimo de morte por afogamento e aumentamos o índice de resgate e diminuímos o índice de morte. Passamos para as estatísticas de uma forma diferenciada. Tá? Isso foi muito positivo. João Lutufo, que é um dos grandes historiadores e professores, né, percussores do salvamento aquático no Brasil, ele diz, antes de atirar-se na água, verifiquemos que os recursos disponíveis no momento para um socorro, com toda a segurança, só em última circunstância, mesmo não havendo outro recurso, mas sabendo nadar bem e conhecendo os processos que vai lançar mão com toda a calma e segurança, é que o salva-vidas deve lançar-se na água. É o primeiro livro que fala sobre, né, treinamento de salva-vida, né, ensinando a nadar de João Lutufo, né, uma edição esgotada, certo? 1988. Desde lá, já se sabia que você tinha que ter aparato, que você tinha que ter equipamento, que você tinha que ter treinamento, que você tinha que ter disponibilidade do homem. Ok. Hoje, a prestação de serviço nas áreas de salvamento, né, para vítimas com vida e resgate, procura de corpos, constitui atividade importante em todos os grandes centros populacionais. Os meios de locomoção são ágeis, helicópteros, ambulâncias, jet ski, os equipamentos altamente sofisticados e o pessoal instruído com técnicas das mais avançadas. O Brasil é detentor do protocolo internacional de atendimento ao afogado. Certo? Faz parte de um processo, né, longo, né, que nós fizemos parte, né, nós, salva-vidas da Bahia, fizemos parte. Está aqui o Pedro Weber, né, presente na plateia, foi um dos percussores do projeto Semper, na UFBA, né, junto com a Faculdade de Medicina da UFBA, que auxiliou nos processos de pesquisa, que depois levados, né, esses dados, essas informações, junto com a Cruz Vermelha Americana, Companheiros das Américas e outras instituições internacionais, culminou em 95 com a criação da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático e com o protocolo que hoje é assinado pelo Dr. Davi Spilman, aprovado, né, no Congresso da Holanda em 2012. E o mundo inteiro usa um protocolo que saiu daqui. E que nós não conseguimos de novo implantar. Nós não conseguimos utilizar o protocolo. Certo? Infelizmente, esse estágio de aprimoramento na área, em grande escala, sofre com a falta de verbas. Né? Implantar esse serviço, né, depende de dinheiro. Por outro lado, as deficiências são supridas pela improvisação dos salva-vidas. Isso é dito por Osni Guaiano, que é um professor de educação física, né, que passou a estudar salvamento aquático e hoje é um disseminador, né, de uma técnica, de um treinamento que ele chama de emergências aquáticas. Ele treina professores de educação física e a comunidade em geral contra o afogamento, né, em todo o país. Ele é de São Paulo. Improviso, né, gente? Nós continuamos improvisando. Eu tenho falado isso há muito tempo, né, hoje aqui falando com o João Luiz, a gente tem que parar de improvisar. Enquanto nós continuarmos improvisando, enquanto nós continuarmos, né, dando jeitinho, né, dando jeito de chegar na praia, dando jeito de salvar a vítima, dando jeito de consertar o equipamento, dando jeito de transportar a embarcação, dando jeito de ir para a praia dentro da Kombi no meio do material, as coisas não vão ser alteradas. Certo? Enquanto nós continuarmos aceitando as condições precárias, nós não vamos conseguir as coisas novas que nós ajudamos a construir, né, a indicar para outras organizações. As outras organizações que o Pedro apresentou aqui brilhantemente são todos filhos de trabalhos que nós participamos, que o Salva-Mar da Bahia participou na construção. Eles conseguem construir antes da gente. A gente não consegue ter esse feedback ainda. Incidência, isso é importante também.
Eu vou trazer aqui os dados atualizados que foram divulgados pela Organização Mundial de Saúde e pela Sociedade Brasileira num relatório anual sobre afogamento de 2014. Né? Saiu em 2014, editado agora no início de 2015. Afogamento é considerado como trauma. É um trauma, um sinistro diferenciado, certo? E patologia, é considerado como doença pela Organização Mundial de Saúde, certo? Atualmente, o afogamento é a segunda causa de morte traumática no Brasil. Ninguém sabe disso. Não tem campanha, ninguém divulga isso. Segundo os dados de 2014, 6.500 pessoas, brasileiros, morreram vítimas de afogamento. São dados do DataSUS. E cerca de 100 mil pessoas foram resgatadas. Essas são as registradas. As que não têm registro somam muito mais, talvez o dobro desse número. Afogamento possui um risco 200 vezes maior de levar à morte do que um acidente de trânsito. E nós temos campanhas para o trânsito, não temos campanhas contra o risco de afogamento. Por favor. Várias são as causas que levam ao acidente por afogamento. O ambiente marinho, as ondulações, o movimento da maré, o fundo, né, das praias, tudo isso pode levar ao afogamento, só por o indivíduo estar no meio líquido. Indivíduo que não sabe nadar e subitamente se vê sem apoio dos pés, porque o fundo é diversificado. Nadador que cansa e tem câimbras, indivíduo cardiopata que tem infarto, uso de álcool e drogas antes de entrar na água, o epilético, né, que soma um grande número de acidentes com afogamento, né, tem a convulsão enquanto está no meio líquido, os acidentes com esportes náuticos, como surf, né, moto aquática e outros que está crescendo cada vez mais na orla de Salvador. Inclusive tivemos a infelicidade de ter um colega nosso, né, acidentado, atropelado por uma embarcação e morrer, né, um colega salva-vidas morreu, atropelado por uma embarcação, não em serviço, mas como banhista na praia. Então, isso é uma realidade crescente. Nós temos inúmeros riscos nas praias, naturais da praia e naturais de quem frequenta esse ambiente. Corrente de retorno. Quase ninguém conhece esse tipo de evento. Esse é só um dos eventos. Nós temos as ondulações, as quebras de onda, nós temos as correntes, né, que avançam contra a praia, as correntes que saem da praia, os cantos de pedra. Tudo isso falta sinalização hoje na cidade de Salvador. 2 geólogos, né, tem 2 trabalhos, né, de 2 geólogos, certo? Muito importantes, estão disponíveis na UFBA, certo? Doutor não, ele é mestre, né? O mestre Mário Pereira, né, e o mestre Aguinaldo Barreto, né, que foi coordenador do Salvamar, hoje geólogo. Os 2 versam sobre geomorfologia costeira da cidade de Salvador. Todos os pontos de risco da cidade de Salvador estão mapeados nesses 2 trabalhos para a orla de Salvador. Os que estão mapeados para a orla interna são trabalhos de Lessa, né? Geólogo Lessa. Todos os pontos são mapeados. Os pontos de risco, onde tem vala, em que época do ano essas valas acontecem, onde estão as correntes de retorno, está tudo mapeado. Portanto, Salvador tem condição de ter sinalização permanente nas praias. E isso não acontece. Nós ficamos à mercê de colocar barracas, de colocar mastros com bandeiras nos pontos que nós conseguimos identificar com o pouco conhecimento que temos. Certo? Pode passar, por favor. O Brasil ocupou o primeiro lugar no ranking em 2013. Não é um lugar bom, não. O primeiro lugar não é um lugar bom. Com o maior número de afogamentos na América do Sul. É o primeiro país com maior índice de morte por afogamento. Passa, por favor. A Bahia é o 5º estado com maior índice de mortes por afogamento no Brasil. Condição inalterada há 15 anos. Nós não alteramos
esse lugar no ranking, nós não fizemos adequações necessárias para modificar esse quadro. Nós continuamos com o mesmo índice de ocorrência, a mesma média de mortes por afogamento. Por favor. Segundo Lopes, a vítima de afogamento experimenta primeiro um período de pânico, durante o qual ele se debate violentamente e realiza movimentos automáticos. A submersão inicial geralmente é acompanhada de apneia, ele para de respirar, e aí vem uma asfixia momentânea, que dura de alguns segundos a 12 minutos, quando ele perde a consciência. E aí ele abre a via respiratória e passa a aspirar mais líquido ou deglutir líquido para o estômago. Quanto mais líquido ele absorve para o trato respiratório, menos condição de respirar ele vai ter. Porque os alvéolos vão ficar infartados com água e vão perder a sua condição de troca gasosa. Ele não bota para fora gás carbônico, nem consegue botar para dentro o oxigênio, mesmo sendo utilizado com pressão de oxigênio a 100%. Coisa que nós não dispomos no atendimento ao afogado aqui em Salvador. A submersão inicial é acompanhada de apneia reflexa, dura alguns segundos, dependendo da capacidade respiratória de cada indivíduo e da condição geral, né, do aspecto psicológico desse afogado. A apneia primária causa hipercapnia e hipóxia. Ele vai alterar essa pressão de gás carbônico e oxigênio. Quem dá comando para nós respirarmos é a elevação de gás carbônico. Se não elevou o gás carbônico, a gente não sente vontade de respirar. No afogado, ele queima o oxigênio e produz excesso de gás carbônico, ele fica com vontade de respirar, mas ele está dentro d'água. Sabe o que é que o cérebro manda ele fazer? Respire. E ele aspira água. Eventualmente, ele vai respirar e a inalação de líquidos vai levar ele a um afogamento mais complicado. Muitas vezes ele faz um espasmo na glote, um espasmo laríngeo. Isso impede que mais água entre, mas também impede que ele respire. É sempre complicante e agoniante o processo de afogamento. A Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, Sobrasa, que foi convidada para essa audiência, que deveria ter o seu diretor aqui, representando a entidade, representando os salva-vidas de Salvador e da Bahia, né? Infelizmente não se faz presente. E isso a gente precisa pontuar. Nós não temos hoje uma representação da Sobrasa eficiente no estado da Bahia. É uma entidade sem fins lucrativos, com conselho profissional, né, funciona como conselho profissional e desenvolve pesquisa para a prevenção do afogamento. Aponta que a estratégia para a redução do risco de afogamento está na prevenção. Os gestores públicos desconhecem o risco e o custo do afogamento. Já falei do risco, já falei do número. Qual é o custo do afogamento? Quanto custa um indivíduo afogado para o Estado, para o nosso bolso, para a saúde pública? Será que o custo disso, revertido em equipamento, em contratação de homem, não seria muito mais eficaz, muito mais benéfico à sociedade? Não seria um uso muito mais interessante do nosso dinheiro? Pois bem, são esses números que eu vou apresentar para os senhores aqui. Passa, por favor. Cerca de R$210 mil por afogado. É o custo de um indivíduo afogado. São, no mínimo, 72 horas em centro de terapia intensiva, usando todos os equipamentos. Isso não é só o custo do hospital, não. É o custo do salva-vida, é o custo do equipamento, é o custo do deslocamento. São todos os custos somados juntos, da sua recuperação pós, do seu afastamento do trabalho, certo? Das doenças que ele vai ter pós-afogamento, porque ele vai ficar com algumas alterações fisiológicas depois do afogamento, certo? E talvez ele morra, e ainda tenha que se pagar alguma seguridade pela morte desse indivíduo, né? Em avaliação realizada pelo DataSUS, Ministério da Saúde, entre 2008 e 2011, 34.630 incidentes aquáticos foram registrados, dos quais 95% foram afogamento.
Faleceram deste total 27.185 pessoas. Mortalidade de 78,5%. No pré-hospitalar, no nosso atendimento, 99% das mortes. As vítimas de afogamento têm morrido no pré-hospitalar, entre o atendimento do salva-vidas e a chegada na unidade hospitalar. Por que será isso? É uma pergunta, guardem essa pergunta, daqui a pouco a gente responde a ela rapidinho. Foram hospitalizadas 7.674 pessoas, consumiram 36 mil dias de internação em CTI, custo de 8.429.094. É muito dinheiro. Custo do sistema suplementar, porque as vítimas de afogamento também vão para hospitais particulares. Né? Conversava há pouco com o João Luiz, nós conseguimos treinar a equipe do Hospital São Rafael, na época, para atender afogamento. Né? Então, nós tínhamos uma ação dentro da Faculdade Baiana de Medicina, e os médicos que estavam na Baiana estagiavam no São Rafael, e nós conseguimos inserir para eles a matéria atendimento a afogamento, ainda em construção do protocolo, e o São Rafael montou a unidade de atendimento a afogados. Ainda atende afogamento com excelência nos dias de hoje. Certo? É um hospital de referência. Em todo o país, vários hospitais particulares também atendem. Né? O artigo 135 do Código Penal diz que é omissão de socorro não prestar assistência quando se pode fazer. Se o hospital tem setor de emergência, ele atende a emergência do afogamento. Tá? Então, vítimas também são destinadas para a unidade particular. Tá? Custo desse sistema, R$ 12.107.273. Total no período estimado de 6 bilhões e 300 milhões de reais gastos com afogamento. Se isso fosse revestido em salvamento aquático. Por favor. Então, esses custos são reais, essas tabelas estão disponíveis, certo? E fico alerta, onde falta investimento, sobra vulnerabilidade. E é vulnerabilidade da população. Nossa, por favor. Adequações que precisam ser feitas. De acordo com os estudos realizados no Brasil, fora do Brasil, em todas as entidades, né, aprovados no Congresso da Holanda de 2012, né, alguns procedimentos devem ser adotados para todas as organizações de salvamento no mundo. É isso que hoje a gente está buscando implantar em todo o mundo. 6 anéis da cadeia de sobrevivência do afogado. O afogamento tem que ter prevenção. A gente precisa ter campanha, precisa ir para a escola. Baseado nas estatísticas de afogamento, que hoje eu não tenho essas estatísticas de Salvador, né, também não solicitei a coordenação, não sei se estão sendo realizadas. Baseado em estatística, quando estava na associação, nós desenvolvemos campanhas de prevenção, indo para a comunidade, onde nós identificávamos o risco maior de afogamento. E isso foi essencial para começarmos a reduzir índice de afogamento na cidade. A gente consegue, através das estatísticas, identificar quem, da onde vem, né, com que idade, onde está, e a gente consegue focar e atuar neles. E a gente hoje não tem feito isso. Sistema de alarme. As denúncias estão dizendo aí, nós não temos sistema de comunicação de alarme. O afogado é vítima especial. Nós ressuscitamos afogado com até 1 hora de submersão. O cara está 1 hora parado e a gente consegue ressuscitar ele, desde que os mecanismos estejam presentes no local do atendimento. Para eles estarem presentes, eu preciso ter comunicação, eu preciso ter sistema integrado, eu preciso tirar da água, colocar ele com oxigênio, com todos os equipamentos necessários, tratar ele no local e deslocar ele depois para a unidade hospitalar. E ser atendido na unidade hospitalar com o mesmo procedimento especial para afogamento. Ele é vítima especial, é a vítima de trauma com maior potencial de ser ressuscitado, recuperado após o acidente. Resgate BLS na água. Quando nós atendemos o afogado dentro d'água, nós já iniciamos a ressuscitação dele dentro d'água.
Para isso, o indivíduo precisa de treinamento, precisa de piscina, precisa estar qualificado, precisa de equipamento de proteção entre ele e a vítima. Ele tem que soprar ar na vítima, que é o que ele está faltando no cérebro dele. E sem equipamento, sem treinamento, sem capacitação física, a gente não consegue fazer isso. BLS no seco, todo o suporte de atendimento feito pelo Salva-Vida. ACLS é o atendimento avançado feito no local, que é o CRA. E para finalizar, o hospital. Integrado e dentro desse conceito, né, de atendimento especializado. Passa, por favor. Pode passar, pode passar. Pronto. De acordo com a descrição da atividade do Salva-Vida, Salva-Vida Guarda-Vida, ele é indivíduo treinado, apto a realizar o atendimento básico e imediato e tem o dever constitucional de realizá-lo. Atendimento este necessário para criar a possibilidade de haver continuidade na assistência do vitimado por equipe especializada no APH. O Salva-Vidas, ele faz parte do sistema de atendimento pré-hospitalar. O pré-hospitalar não vem depois, ele está dentro do sistema pré-hospitalar, que hoje, pela portaria 2048 do Ministério da Saúde, né, tem normas, tem regras para isso. O indivíduo atende, né, o leigo treinado atende, né, ele dá continuidade com a unidade do SAMU e a continuidade hospitalar, ou, para o caso dos afogamentos, regulado pela American Heart, né, a nível internacional, o Salva-Vidas atende inicialmente, o Salva-Vidas faz o ACLS na areia ou no centro de recuperação e depois desloca para a unidade hospitalar. Passa, por favor. Esse centro de recuperação, eles são, né, equipamentos modernos, são montados salas com equipamentos modernos para o único e exclusivo atendimento do afogado, como já foi falado por Pedro. Por favor. Esse é um conhecimento que todos precisamos ter fixado. Afogamento tem 6 graus. Quem faz a triagem dos graus de afogamentos é o Salva-Vidas. Quando o Salva-Vidas não faz a triagem e identifica o grau, quando o indivíduo chega no hospital, ele vai para a sala de triagem ao invés de ir para a CTI. É tempo que se perde. E quando se perde tempo num evento desse, a gente perde a possibilidade de recuperação do indivíduo. Passa, por favor. Realidade em Salvador hoje é essa. Sobrinha salvatia de afogamento em Salvador. Uma jovem de 18 anos curtia a praia de Amaralina, em Salvador, na tarde desta terça-feira 24, anteontem, quando começou a se afogar. Um grupo de amigos que estava na praia ajudou a fazer massagem cardíaca na vítima, chamou a polícia e uma guarnição da PM ajudou no socorro da jovem. A vítima deu entrada no HGE, vítima de afogamento em 4º grau, e encontra-se entubada na sala de sutura do hospital. Até ontem ainda estava viva. Fechando. E o que queremos? A gente fechar esse quadro e minha apresentação. O que é que nós queremos? Que a população volte a se sentir segura em nossas praias. Eu abri com um texto do hino ao Salva-Vidas e vou fechar com outro, né, que também é um hino ao Salva-Vidas, composto por Caetano Veloso. Místico pôr do sol do mar da Bahia. Eu já não tenho medo de me afogar. Conheço um moço lindo que é salva-vida. Vida, um da turma legal do Salva-Mar. Ai quem dera que eu também pertencesse a essa raça. Que profissão bonita para um homem jovem. Caetano Veloso. É daqui, velho. Lutando para salvar, né, Joe? Obrigado.